Eclesiastes 11, capítulo 11, vamos ler do verso 1 até o 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Mas eu quero ler também Isaías 32, 20, e mais outros versículos. Bem-aventurados vós, os que semeais sobre todas as águas, e deixais livre os pés do boi e do jumento. O Salmo 126, que é bem conhecido, versos 5 e 6, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Mais um versículo de Oséias, profeta Oséias 10 e 12. Semeai para vós a injustiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. E para encerrar a leitura, Gálatas 6 e 8, que o apóstolo Paulo escreveu: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Podeis assentar. Vocês acompanharam, viram que a gente leu então diversos versículos que fala de duas coisas: semeadura e colheita, certo? E já que estamos num culto especial de missões, e missões é exatamente estas coisas: semear e colher, tá certo? Essas duas coisas. E são por demais importante e necessário. Eu costumo sempre dizer, quando prego a palavra, que a missão número 1 da igreja, e a razão por que a igreja ainda está na terra, é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia! O problema é que temos muito trabalho, muitos movimentos, muitas novidades no meio evangélico, no meio cristão, muita coisa bonita, muita música bonita, muito discurso bonito, muita oratória linda, mas que não falam de céu, nem de salvação, nem de conversão, nem de arrependimento. É um monte de outros assuntos, bonito, interessante, agradável aos ouvidos, voltado para as coisas terrenas, infelizmente, não para o alvo da igreja, que é ganhar almas para o reino. Para isso Deus planejou, desde antes da fundação do mundo, a salvação do homem através de Cristo. Toda a Bíblia foca de início a fim a restauração do homem através da obra do Senhor Jesus Cristo. Então por que é que nós erramos o foco e o alvo, focando o nosso tempo, nosso desgaste tudo em coisas que vão acabar aqui na terra, como empresa de negócio, prazeres, e tantas outras coisas? É certo que o momento em que vivemos são momentos que se acumulam muitas aflições, muitas necessidades, e o problema é que a gente começou a focar toda a pregação e todo o foco do nosso evangelho para cima de causas passageiras, momentâneas, que mais cedo ou mais tarde tudo passa e tudo acaba por aqui, e o eterno está ficando de lado. Então, quando olhamos para esta causa, estes versículos que lemos, nós começamos a ter várias lições interessantes.
No início da leitura temos a expressão lançar o pão sobre as águas. Ele diz, lança o teu pão sobre as águas. Aqui nós encontramos, claro, é um livro um tanto poético, né, e linguagens figuradas, poética, mas o que ele está dizendo? Pão é logo alimento, ou simboliza todo o nosso sustento, nosso alimento, certo? E águas aqui simboliza as pessoas, o mundo. Então nós trazendo isso do natural para o espiritual, o que ele está dizendo? Lança o teu pão, ou seja, o teu alimento espiritual. Lembra que um dia Jesus disse, eu sou o pão da vida, aleluia. Ele disse para o judeu da época, vossos pais não comeram o pão do céu, porque eles diziam que comeu o maná no deserto. Ele disse, não, aquele lá não era o pão, o verdadeiro pão do céu. O pão do céu sou eu, aquele que desceu do Pai, aleluia. Então aqui quando ele diz, lança o teu pão, você que já comeu desse pão, já recebeu desse alimento, já recebeu dessa vida em você, você tem a obrigação de lançar. Amém? E ele diz, lança sobre as águas, simboliza o mundo, o povo que aí está. Então lança esse pão, lança esse alimento. E ele disse assim, mais tarde, tudo tem um momento de frutificar, de dar resultado, de encontrar, de aparecer o resultado daquilo que se faz, né? Então esse é o sentido espiritual. Depois ele diz, reparta. E aí vamos ver que a Bíblia nos ensina a ser generoso, isso é generosidade. Então reparta com 7 ou até com 8, né? E reparta esse teu pão, distribui. Claro que está falando também de uma obra social, está falando de maneira natural, mas vamos trazer para a missão, para o lado espiritual, a interpretação dessa palavra. Aleluia! Então diz reparta porque, aí tem uma expressão interessante, você não sabe que mal haverá sobre a terra, ou virá, ou haverá, está no futuro. E é interessante nós perceber isso pelo seguinte, de duas maneiras pelo menos. Primeiro, a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, que mal elas estão passando. Então seja generoso, distribua, aleluia, o que você já tem do Senhor, não feche, não guarde para você, tá certo? E outra coisa, você não sabe que mal haverá amanhã, então é importante que você tenha um depósito. A própria palavra tem um provérbio que diz que aquele que dá ao pobre, ao necessitado, ele empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Não fica não. Então significa também que você está plantando, você está tendo um depósito. Pode ser que venha um momento difícil, de mal sobre a tua vida, e você vai ter para colher, porque você plantou. Entendeu? Então entendemos estas coisas. É necessário ser generoso. Semeia, distribua, lança o teu pão, aleluia, e não retenha. E quando não sabe o mal que está nas pessoas. Foi no mês de janeiro, foi janeiro, nós estávamos em Palmeiras das Missões, eu e minha esposa estava lá pregando lá com o pastor João Milton. E na quarta-feira, exatamente foi uma quarta-feira, nós saímos, não tinha culto à noite, foi o único dia, ficamos lá uma semana inteira, 10 dias. Foi o único dia que não tinha culto, foi na quarta-noite. Então, à tarde, nós saímos dar uma caminhada na cidade, ver a cidade, e caminhar por lá para alguma coisa. E chegamos na praça, tinha 2 homens e uma mulher, embriagados, cantando, e aquela coisa assim que dava pena de olhar. Eu, por incrível que pareça, eu tenho dificuldade de chegar numa pessoa estranha e puxar conversa, tenho mesmo. Aí, nós caminhando e olhando aquela cena, observando aquela, dava pena, dava dó de ver o estado, era uma senhora e 2 homens, e eu comecei a me inquietar, o que eu faço? Peguei o celular, cheguei perto assim e disse, eu quero filmar vocês cantando. Eles estavam cantando, bêbado cantando. Quero filmar vocês cantando. O rapaz olhou para mim e disse, isso eu não vou cantar, eu vou cantar um louvor. Ele já pegou a camiseta, já vestiu a camiseta. E eu digo, tu é crente? Aí ele já começou a chorar. Era lá do Paraná, teve um problema com a família, não quis dizer o que era, de Santa Catarina. Tinha vindo para lá, estava na casa de um cunhado ali, não sei o quê, e daí já começou a falar as misérias.
Comecei a falar de Jesus para ele, a mulher que estava junto já se endemoniou, veio para cima das irmãs, a minha esposa e a pastora Valéria, já botaram a mão, já vinha passando o irmão da outra igreja lá da Assembleia, já parou mais um, já começaram a orar com a gente, e aí foi expulsar demônio, foi orar e falar de Jesus, porque você não sabe o mal que está nas pessoas, é isso que está dizendo aqui, você não sabe o mal que virá, então distribua, semeie, lance o teu pão, você não sabe. Deus é que sabe e conhece os mistérios. E às vezes fica pensando, não, estou esperando Deus me revelar, me dizer. Não tem isso. Se você for para em Lucas e Mateus, que já foi lido, um pouquinho adiante ali, você vai ver que o Senhor disse para o seu discípulo, ide. E no último versículo lá que encerra Mateus, a ordem é essa. O Evangelho de Mateus, vá, pregue, ensine, faça discípulo. A ordem já tem, não precisa ficar esperando Deus me revelar onde eu vou, onde eu devo ir, o que eu devo fazer. E a vontade de Deus não é, a vontade de Deus é que a igreja pregue em todo aleluia. Tempo. Anuncia, lance o teu pão, aleluia, não se canse de fazer isto. Depois outra expressão linda desse texto que eu diz assim, a nuvem cheia se derrama, aleluia. A nuvem cheia se derrama, nos dois sentidos também. Em primeiro lugar é você. Se você é uma pessoa que está cheia do Espírito, você transborda, ela se derrama. Então se encha da palavra e do Espírito. De que maneira? Orando, buscando a Deus, estudando a palavra, se alimentando da palavra, porque a palavra é a espada que o Espírito usa. E no momento que você te encher disso, você se enche do Espírito, porque o Espírito está aí na palavra, aleluia, está aí na palavra. Vai buscando isso, vai te enchendo disso. E diz assim, a nuvem quando está cheia, ela se derrama a sua chuva, aleluia. Por outro lado, o que eu falei também, quando você está semeando, você está fazendo o seu depósito, quando isso se encher, ela vai transbordar de bênção sobre a sua vida, aleluia, vai se transbordar em bênção sobre a sua vida. E tem pessoas que querem ser abençoadas, mas ele nunca faz nada, ele nunca semeia, vai colher o quê? Então é coisa interessante. Então é interessante fazer a obra de Deus, que falamos ali, lemos o Salmo que fala daquele que, o Salmo 126, daquele que vai chorando com lágrimas semear, diz que ele volta com alegria. E eu desde menino, a gente começou na obra ainda jovem, já começamos liderando jovens, e começamos fazendo evangelismo nos bairros, nas vilas, nas casas. A gente botava um som na esquina, na porta de uma casa que cedia a luz, e já fazia, quando não tinha luz, nós ligávamos um amplificador na bateria do carro e fazia culto. Fazia assim nas esquinas, culto em cima de carroceria de caminhão. Hoje todo mundo se incomoda, é difícil fazer isso, mas a gente fazia. Então era trabalhoso, mas a gente entrava nas casas, orava com pessoas necessitadas, falava de Jesus, pessoas aceitavam Jesus, a gente voltava com uma alegria para casa que não tinha explicação. Eu digo assim, crente que está triste, vai evangelizar que tu volta alegre. É Deus, vai falar de Jesus para alguém, que a alegria vai encher teu coração, a depressão vai embora. Verdade. Tem gente que está com depressão de não fazer nada. Deus. Aí fica se sentindo inútil, imprestável. Leia a Bíblia, te enche da Bíblia, vai semear para alguém, lança o teu pão, lança a semente, vai lá, aleluia. E você vai ver que a alegria do Espírito vai tomar conta da sua alma de uma maneira indescritível. Aleluia. Fala de experiências. Isso são verdades que estão ficando às vezes esquecidas. Então quando você está cheio, você transborda. Em João capítulo 4 tem a história da mulher samaritana, que todos conhecem. Jesus passava e parou no poço. Ela não saiu para encontrar Jesus, ela foi para buscar. Foi Jesus que foi ao encontro dela. É interessante esse detalhe. Aleluia. Jesus ficou lá esperando. Jesus tinha a vida orientada e conduzida pelo Espírito. Ele estava de passagem da Judéia para a Galiléia, então era necessário, diz a palavra, passar por Samaria. Enquanto os discípulos iam na cidade para buscar alguma coisa para o almoço, para comer, porque já era meio-dia, ele fica no poço aguardando, porque ele estava conduzido pelo Espírito, ele sabia que ia chegar alguém. E quando ele começa a conversa com aquela mulher pecadora, apesar de toda a vida torta e atravessada dela, acontece o seguinte: o Senhor não julga pela aparência, mas Ele conhece o coração. E no meio do diálogo, aquela mulher confessou que ela conhecia a palavra. Porque ela começou dizendo: por acaso o Senhor é mais poderoso do que o Jacó, nosso pai, que fez o poço? Ela conhecia a Bíblia, conhecia a história do seu povo. E
embora ela fosse samaritana e os judeus tinham uma discriminação com eles por causa de raça, de outras coisas, é uma história longa, mas Jesus não olhou para isso. Ela conhecia a palavra, porque ela disse: quem abriu o poço foi Jacó. Será que tu é mais poderoso que ele para tirar água e me dar essa água? Aquela história toda que vocês conhecem o diabo. Aí quando Jesus disse que tinha uma água viva que podia dar para ela, que se ela bebesse essa água ela nunca mais ia ter sede, ela disse: então me dá dessa água. É Deus, aleluia. Aí Jesus diz: então vai lá buscar o teu marido. Aí ela confessa quem ela é: eu não tenho marido. Jesus disse: bem, já teve 5 e agora o que tenho é teu. Ela retrucou? Não, ela confessou, ela admitiu que ela era pecadora. E no meio dessa conversa, eu já estou vendo que tu é profeta. Nós estamos aguardando o Messias. E olha o que ela disse assim: quando o Messias vier, ele vai nos ensinar. Porque os samaritanos que devemos adorar aqui, neste monte, você diz que é lá em Jerusalém. E Jesus: não, o verdadeiro adorador adorarão em espírito e verdade. Então, no meio desse diálogo todo, ela confessou que ela conhecia a palavra, ela confessou que ela tinha esperança no Messias que ia vir para mudar a história dela. E quando ela disse que estava esperando o Messias, Jesus se apresentou e disse: eu sou o Messias. Deus de poder, Deus. O que aconteceu? Ela estava esperando, ela creu, e imediatamente a vida dela foi mudada. De uma mulher desacreditada se tornou uma missionária que ganhou a cidade toda. E mais adiante na história você vai ver os homens dizendo: mulher, nós cremos, já não é mais pela tua palavra, mas porque nós estamos ouvindo. Já não é mais pela tua palavra, porque nós estamos ouvindo Ele, aleluia. E diz que muitos samaritanos creram em Jesus. Jesus acabou ficando 3 dias ali, estava de passagem. Ele ficou mais 2 dias e depois seguiu viagem, mas deixou uma cidade toda evangelizada. Aleluia! Por uma mulher que era desacreditada, e num simples encontro, num simples diálogo com Jesus, a coisa mudou. O que mudou? Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, se fará dele uma fonte que jorra para a vida eterna. E o milagre é que a fonte brotou na mulher imediatamente. Não tem amanhã, depois, vou esperar, vou ver. Foi na hora, aleluia. Foi na hora. Jesus tem pressa no negócio, ele tem pressa na obra. Eu ouvi um outro pastor, eu não concordo muito com algumas coisas, mas de um outro segmento aí, mas ele disse o seguinte: o arrebatamento da igreja está atrasado porque a igreja não está cumprindo a sua missão de ganhar o mundo. Não sei, não concordo muito com isso, acho que Deus tem o tempo certo e determinado, mas a verdade é que parece que a gente realmente está atrasado nesse negócio, não? Estão deixando de lado. Então veja bem, a mulher imediatamente ela saiu e ganhou uma cidade, aleluia. Louvado seja Deus. Então a nuvem cheia transborda, quem bebe a água nasce uma fonte, aleluia. E é urgente o negócio, né? Então é interessante isso. A palavra de Deus é a semente, é o pão. Lá em Ezequiel 3, verso 3, tem lá uma história que o Senhor falou para o profeta e mandou ele comer um livrinho. Ele diz que ele comeu o livro e era doce como mel, era doce no seu paladar. Então o Senhor disse: então agora você vai e fala a Israel. Então aquele livro simboliza a palavra de Deus, que ele disse para o profeta: come a palavra. Aleluia, te encha dela, e ela era doce, e agora vai e fala para Israel. Isso está a chave de toda e qualquer obra missionária. Nós precisamos se encher da palavra, e a palavra da salvação, o Evangelho de Cristo, ele é doce ao paladar, amém? Porque é a revelação do amor, da graça, da compaixão, do perdão, da justificação, da salvação. Então esse é o Evangelho. Só que quando você vai lá para Apocalipse 10, verso 8 a seguir, lá ao contrário, o Senhor disse para João, né, o próprio Jesus, ele ouviu a voz do Pai que falou e disse: pega o livro que está na mão do anjo, que era Jesus, e ele pegou e disse: agora aquele anjo disse: come esse livro. E ele comeu e disse assim: na meu paladar, na minha boca era doce, mas quando desceu era amargo no meu ventre. Por quê? Porque Apocalipse está falando de juízo. E se você for dar uma olhada em João capítulo 12, quando Jesus também falou o seguinte, ele disse: eu não julgo as pessoas que rejeitam ele,
Ele diz: eu não julgo quem me rejeita, porque eu não vim para julgar. Agora, aquele que rejeita, já tem quem o julgue a palavra que eu tenho falado. Então, a mesma palavra que é doce na boca, a mensagem da salvação, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, a mesma palavra, no dia do juízo, vai se tornar amarga como fel no vento, porque daí é julgamento. Então, hoje não é juízo, hoje é a palavra salvadora, mas no futuro virá o juízo. Então, tudo isso que está nessa palavra, diz: lança o teu pão, amém? Lança a tua semente. Você não sabe o amanhã ou o mal que virá, só Deus sabe de todas as coisas. A árvore cai para o sul, cai para o norte, ali fica, né? Só Deus sabe, porque deste mistério em nós não há esse conhecimento, esse poder, mas vem dele. Aleluia. Aleluia. Ele pode fazer e pode mudar toda a história. Louvado seja Deus. Então, quando você semeia, você colhe. Aleluia. Aqui tem umas palavras muito interessantes que quem não conhece ou tem experiência de lavoura não vai entender. Até porque hoje é tudo automatizado, mecanizado, é tudo difícil, né? Mas aqui o que ele disse assim: aquele que olha para o vento, ele nunca semeia. Então você precisa entender que não é essas coisas de hoje. Hoje a gente olha, como assim? Mas quem é da cidade que nunca foi na roça, né? Mas a minha infância foi lá na lavoura, por incrível que pareça, ainda se usava esse método. Lá nas terras onde não entrava máquina. Qual era o método? O camarada pegava uma bolsa, um saco, pendurava no pescoço, segurava aqui, botava cheia de semente de trigo, e daí saía semeando com a mão. Isso é lá do tempo de Jesus. Mas até pouco tempo, eu não sou tão velho assim, né? Eu ainda conhecia, me lembro da nossa terra na roça, meu pai, meu tio, meu avô semeando trigo assim. Aí por isso que ele disse assim: quem olha para o vento não semeia. Por quê? Porque se está um vento forte, quem é que conhece o trigo na palha, a sementinha do trigo? É verdade. E tem uns da cidade que não conhecem, né? Tem que ir lá no campo, agora está bonito as lavouras de trigo. Tive semana passada lá para fora, 2 semanas. Então a pessoa tem que pegar aquele saco, põe aqui e vai pegando a semente e jogando. Então tem toda uma técnica, né? Para deixar uniforme, espalhadinho, deixar um lugar sem semente, outro lugar demais, né? Daí isso aí. Então por isso que Jesus disse, a palavra que diz assim: quem olha para o vento nunca semeia. Porque ele olha para o vento: não, se eu vou jogar semente, o vento vai para cá, vai para lá, então ele olha para o vento e diz: não dá, não dá. Na hora da colheita ele disse assim: agora aquele que olha para as nuvens também não colhe. Hoje é com máquina, então não faz sentido, mas no meu tempo fazia, porque eu vivi isso, como disse, no meu tempo de criança eu lembro, eu tive que ir lá cortar o trigo ou soja e ir fazendo os molhos, feixezinho. Então às vezes ficava de um dia para o outro cortado, amontoadinho, porque era uma lavoura grande. Aí no outro dia, depois tinha que ir lá recolher com carroça e trazendo, tinha a máquina. No tempo de Jesus não tinha máquina, era tudo. Lá no tempo do Salomão, era tudo mesmo malhar um porrete lá para debulhar o trigo, né? Tirar da palha. Aí então acontece: olha lá, vai chover, se eu cortar, vai chover e vai estragar. Então, o que ele disse: quem olha para o vento não semeia, quem olha para a nuvem não segue. Quer dizer, o que quer dizer isso? Pessoas que ficam olhando para as circunstâncias e achando pretexto, né? Não, está difícil, está complicado, esse povo é ruim, isso aqui não dá, não vai dar em nada esse negócio. Pessoa sem fé, pessoa pessimista, pessoa que não acredita na virtude da palavra e na virtude de Cristo, na unção do Espírito. A unção do Espírito Santo nos leva além de todas as nossas limitações naturais. Aleluia. Por isso é chamada de sobrenatural. Ela leva além dos nossos limites. Mas a pessoa que não tem fé e nem experiência com Deus, então ele fica olhando para as circunstâncias, para as dificuldades e fica dizendo: não dá, o vento é forte, vai chover, vai isso, tem aquilo, né? O povo ruim, coração duro, não sei o que, essa cidade não tem jeito, aquela família não tem jeito, isso que não sei o que. Então a pessoa fica arrumando desculpa. É isso que Salomão diz aqui: quem olha para o vento não semeia, ou se olha para as nuvens, não vai secar a colheita, ele perde todas as coisas, né? Está perdendo as oportunidades, está perdendo tudo, por causa da falta de visão. Aí depois, na sequência, diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente. Então fala o seguinte: lança a semente e cuida dela, não abandona. Aleluia. Como eu disse, hoje é automático, tudo mecanizado, as coisas para planta, vão lá e está com veneno. Não trabalho mais aquele serviço braçal que eu conheci, vendo meu pai, tio e avô, e a gente ainda, quando era criança, que vivíamos isso, que era tudo no braço.
Então você lançava, plantava a semente e tinha que estar lá capinando de enxadinha, arrancando mato, capinando, cuidando, você não sabe qual é que vai produzir. E às vezes uma parte da lavoura produzia bem mais, outras partes menos, dependia da terra, tanta coisa, clima e tudo. Mas era aquele cuidado, certo? Então aqui também está nos ensinando alguma coisa: lança a tua semente, não retira a tua mão, quer dizer, tenha cuidado, tu não sabe qual vai prosperar. Isso é uma coisa tão interessante. Em outro momento Jesus disse também que o reino de Deus é semelhante a alguém que lança uma rede no mar. Ele disse assim: e traz todo tipo de peixe, e daí puxa a rede para a praia, e depois então separa o que presta e o que não presta, né? Aquele que é bom e aquele que não é. Então é interessante isso, combina com isso aqui. Lança a tua semente e não retira a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar ou não, ou se ambas vão ou não, você não sabe. Então não retira o teu cuidado, porque diz que também a palavra de Deus que um semeia e outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, é Deus, né? É Deus. Então quando a gente fala de missão, nós estamos falando de um dos maiores desafios de fé, porque nós não sabemos como vai acontecer, mas semeamos, pregamos, anunciamos, levamos o pão, distribuímos a semente, confiando, aleluia, Deus vai fazer, Deus vai salvar. Temos a alegria de ver pessoas se convertendo, se salvando, temos a tristeza de ver pessoas rejeitando e jogando fora. Uma vez nós estávamos num trabalho de evangelismo, lá em Parobé mesmo, e chegamos tinha que nem esse terreno aqui na frente, um área um pouquinho maior que esse assim, cercadinho de arame, tinha um senhor cuidando de umas vacas ali, umas vacas de leite, ele cuidando ali. E nós chegamos na cerca de arame e chamamos a atenção dele, queríamos falar com ele, entregar os folhetos, evangelizar, convidar para a reunião, ia ser na escola, e ele desdenhou, nos xingou, nos mandou embora. Saímos, fazer o quê? Rejeitou, não quis nos ouvir, nos xingou e escorraçou com a gente e foi embora. No outro dia o homem morreu. Então você não sabe o que vai prosperar ou não. Chegamos em outra casa, uma senhora lá pegou um porrete, deu nos quadrinhos de uma das moças da equipe, nossa, uma equipe grande, nós estávamos, foi ela mancando para casa, para ser recuperada. Mas muitas outras pessoas aceitaram, foram para a reunião nas escolas que a gente fazia, em todos os bairros, fizeram discipulado, ganhamos almas. Então isso quer dizer, você não sabe qual vai prosperar, então semeia e não retire a tua mão. Não é nós que julgamos. Se nós fosse julgar, nós ia olhar para a mulher samaritana e dizer: isso aí nunca vai dar em nada, isso aí não presta, distância desse negócio aí, né? Porque a fama dela era péssima na cidade, não é verdade? Mas o Senhor Jesus que conhece, então nosso dever é semear, é levar a todos, aleluia, levar a todos, só Ele sabe. Então semeia pela manhã e até a tarde, não retira a tua mão. Isaías 32, 20, que nós lemos: bem-aventurados sois vós, os que semeais sobre toda a água, todos. E bem-aventurado, alguns dizem que significa muito feliz ou duplamente feliz. Bem-aventurado, uma pessoa bem-sucedida em tudo, né? Então, bem-aventurado, uma pessoa feliz, que se resolveu. Então, bem-aventurado aquele que semeia sobre toda a água. Falei no começo que água aqui simboliza o povo, as nações, todos, aleluia. Não interessa aqui quem, nós não podemos nós escolher. Ele diz: sobre todas as águas, sejam favoráveis ou não. Diz: bem-aventurado aquele que semeia. E a palavra de Paulo aos Gálatas, a última parte, aleluia: aquele que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. E outra palavra de Paulo, que é aquela de 2 Coríntios 9, que a gente costuma ler para a questão das ofertas. E realmente ali o contexto é de ofertas, enfim. Só que ali ele fala muito mais do que oferta. Ele diz: olha, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira. É aquela vasilha que eu levava aquele saco para a semente, aquela é a sementeira, certo? Então o que ele diz? Ele multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus.
aquele que te dá a semente. Está aqui a palavra de Deus. Mas um dia Jesus, mesmo falando dele mesmo, disse: se a semente cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Estava falando dele. Então ele é a semente que veio do céu, morreu, mas aí está o fruto que chegou até hoje. Apesar de todas as outras, falar de missão é falar de guerra, de batalha, realmente. E quando você dá uma olhada para a história da igreja, e nós estamos chegando em um momento desafiador para a missão, desafiador até para ser igreja. E nós precisamos entender o contexto desafiador que nós já entramos. Está piorando e vai piorar. Somente no século passado, século XX, houve mais mártir cristão, pessoas que morreram por causa da sua fé, foram mortos por causa da sua fé, do que em toda a história do cristianismo. Se você ler essas histórias dos imperadores romanos, no primeiro século da igreja até o segundo século, que pegavam cristãos e amarravam em postes e acendiam para queimar a noite inteira com tocha, banhavam em óleo e acendiam para queimar a noite inteira, para iluminar a rua de Roma. Lançavam nas arenas para ver os leões devorar e fazer de espetáculo, não sei que tipo de espetáculo, mas terrível, gente diabólica. Tem uma noite chamada São Bartolomeu na França, eu não lembro agora quantas mil pessoas foram mortas, tudo cristão. Mas só no século passado, século XX, nós estamos em 2023, ou seja, 23 anos do século XXI. Quantos já morreram nesses 20 anos? Só que os meios de notícia não publicam. Então nós ficamos às vezes reclamando por qualquer coisinha, botando esses obstáculos e não querendo fazer, ou achando que não pode, que não é capaz, enquanto o Evangelho chegou a nós, pelo sangue de Cristo primeiro. Aleluia. Mas muitos missionários, pregadores sustentaram a bandeira do Evangelho, pagando com a própria vida. Aleluia. Os mais jovens, talvez vendo a história, porque hoje nem história e direito não ensino mais nas escolas. Mas você tem a facilidade de olhar na internet. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou de 1922 a 1991. Foi um bloco que se tornou socialista e comunista do bloco do leste europeu, onde a Rússia e a Ucrânia, que hoje são inimigos, eram os principais, lideravam desse país pequeno, em volta dos nomes esquisitos dizer ali, eram 20 e tantos países. Era o bloco comunista, que ficou conhecido como cortina de ferro. Procure o sistema na internet, você que é mais jovem vai ver. Porque quando o socialismo tomou conta lá, o que eles fizeram? Confiscaram os bens, igrejas e tudo, o Estado se apossou de tudo, mataram o crente, fecharam a igreja, teve igreja que virou estrebaria de animais. E você acha que o Brasil está fácil? Está entrando pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Proibindo ou querendo dizer o que nós devemos ou não devemos pregar. Querendo mudar até a Bíblia. As coisas se repetem. As coisas se repetem. Quando a gente entra nisso, estava tão bom até agora a pregação, né? Agora ficou difícil. Agora complicou. Só que o Evangelho, esse Evangelho que está aí, unindo multidões. Ainda hoje uma pessoa me ligou, não sei quem é, achou que eu era o pastor da igreja, e uma assessora desse tal pastor, nem vou dizer o nome aqui, porque eu não conheço, vou ver direito na internet quem é. Pastor do ministério, não sei o que, coach, não sei das quantas, empreendedor, não sei das quantas, que é da igreja fazer uma palestra gratuita de motivação, de não sei o que, de empreendedorismo, não sei o que. Isso é coisa de igreja? Vai fazer empreendedorismo para empresário? A igreja é para pregar o Evangelho e a salvação. Aleluia! Não motivação disso, coach, não sei das quantas. Então hoje está invertida a história e a igreja está entrando por um estreito, o inimigo está começando a deitar as regras. Já tem pastor que já foi preso, vocês sabem disso, devem estar acompanhando as notícias. Pastor que já foi preso, igreja que já foi fechada, processada, multada, quando isso já vem vindo já há algum tempo e está arrochando e está apertando, e proposta para mudar a Bíblia e para determinar o que podemos pregar ou não. Na China, as igrejas que funcionam lá é a igreja controlada pelo governo chinês. Quer dizer, ele só pode falar o que o governo permitir. Os outros cristãos que tem lá escondido são perseguidos. Presos, desaparecem e ninguém noticia. Porque tem que ser o que o Estado permite. Não é que está o caminho que nós estamos entrando? Mas às vezes a gente deixou também de lado
de realmente pregar a verdade. Quando começou a entrar muita coisa na igreja que deixou de ser o evangelho e passou a ser essas outras coisas, certo? Essas outras coisas, que não é o evangelho. Então, quando nós estamos falando aqui de pão e de semente, como já falei desde o começo, o pão é Cristo, a semente é Cristo, seu evangelho, sua palavra, aleluia, que pode entrar, que pode mudar e que pode salvar. Aleluia. A fonte da vida que joga para a vida eterna. A igreja não pode perder esse foco, senão ela perdeu a sua razão de existir. Isso é missão, aleluia. Aleluia. Missão é ganhar alma, é conquistar a vida para o reino de Deus e não agradar as pessoas com bajulações, com incentivo daqui, motivação de lá e outras coisas bonitas e agradáveis, não. Aleluia. Uma das pregações mais lindas que nós encontramos foi a primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo lá em Atos. Depois a segunda pregação dele. Depois o discurso de Estevão quando foi apedrejado. São esses discursos, as pregações mais lindas que nós temos. E se você for olhar, quando Pedro começou a falar na sua primeira pregação, daí a pouco as pessoas disseram: varões e irmãos, o que devemos fazer? Aleluia. Que coisa boa se nós tivéssemos essa unção e essa virtude, que os pecadores dissessem: irmão, por favor, o que eu faço para me salvar? Aleluia. E Pedro disse: se arrependam e sejam batizados. Aleluia. Aleluia. Se arrependam dos seus pecados. Mas falar hoje, arrependimento corre, as multidões correm, né? Porque as multidões vêm, porque assim, você vai receber a chave disso, chave daquilo, então não sei o que, tua empresa, teu negócio, e mais não sei o que, e motivação, e positivo, e você não sei o que, e aquilo. Aí o povo vem, aí quando você diz, se converte, se arrepende dos seus pecados, que é a vida eterna, não é isso que eu vim buscar aqui. Eles vão embora. Mas qual é a missão da igreja? Agradar o povo? Na acusação, Pedro disse, julgue, quando ele disse para os lideranças lá do Sinédrio, devemos nós agradar vocês ou a Cristo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele que te dá semente, ele dá semente ao que semeia, ele também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira. Aleluia. Louvado seja Deus. Ou seja, vem de Deus, ele te dá munição, ele te dá semente, aleluia, ele te dá o pão para o teu sustento, aquele que você deve semear, que você deve repartir, lançar sobre as águas, ele multiplica na tua sementeira. O glorioso, como ele disse para a mulher, a fonte que joga, é que quanto mais você tira, quanto mais você tem, quanto mais você semeia, mais você tem. Aleluia. E ela não esgota, então não tenha medo. Aleluia. Leia a Bíblia, pega a palavra, te encha do Senhor, prega e fala, e você vai ver que quanto mais você fazer, mais você recebe dele. Aleluia. Porque a fonte é inesgotável. Aleluia. Quanto mais você semear, mais você recebe. Quanto mais você semear, mais você tem para colher. Quanto mais você dá, mais você tem. Só Deus faz esse milagre. Aleluia. Então ele diz, ele vai te dar semente, vai multiplicar na tua sementeira, ele vai te dar o pão. Não tenha medo, aleluia. Se ele chama, ele sustenta. Se ele sustenta, ele ampara, ele provê, aleluia. Não vai te faltar nada. Aleluia. Ainda que o mundo esteja complicado, esteja difícil, Deus cuida dos seus. Aleluia. Não tenha medo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas se vão vir processo, vão nos prender, vamos fazer isso, vamos fechar a porta da igreja, pregamos lá fora. E se for para a cadeia, pega na cadeia, que nem Paulo fez. Isso é ser missionário. Aleluia. Aleluia. Foi para a cadeia, pregou na cadeia. Os presos, os carcereiros se converteram. Aleluia. Deus de maravilha. Então você chega um momento que a gente não tem escolha. Se o evangelho é pregar para o pecador se arrepender, e se você não dizer para ele o que é pecado, como é que ele vai se arrepender do que ele não sabe o que é? Claro que tem que ter o jeitinho e a direção do Espírito para tudo. E quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, Jesus não botou o dedo na nariz dela lá e disse: tu é uma imunda, tu é pecador, tu é um adulto, tu é isso, tu é aquilo. Não, Jesus foi conversando, puxou conversa da água, depois disse: me dá da água, depois eu tenho uma água que você não conhece. Aí quando ela pediu a água, como falei antes, Jesus tocou na ferida, mas do outro jeito. Vai lá em casa do teu marido. Acho que o Espírito Santo já não tinha revelado, Jesus não sabia a história dela, já sabia.
mas eu dizer, tu é uma pecadora, eu disse, não, tu vai lá em casa do teu marido. Aí ela mesmo confessou, não tem marido. Aí abriu a porta, disse, é verdade, falou a verdade. Vê que Jesus foi educado também, não xingou, tu falou a verdade. Tu não tem marido, já teve 5. E o que tem agora não é teu? E aí ela caiu aos pés de Jesus, está entendendo? Então não é também acusando, xingando que a gente ganha, mas é ter sabedoria. Aleluia. É ter sabedoria. E quem muda a história é Jesus. Aleluia, Jesus. Quem muda ele a pessoa é Jesus. Então creia nisso. Ele multiplica. Glória a Jesus. Aleluia. E ela saiu dali transbordando. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa para nós encerrar. É isto que Jesus quer da igreja. Aleluia. Oh, glória. O que? Aleluia. Que você ande transbordando nele. Amém. Aleluia. O problema é que tem muita gente que se acomodou com muito pouquinho. Meu Deus querido. Porque o foco, infelizmente, muitos movimentos, muitos pregadores mudou. Botou nas coisas terrenas e passageiras que vai acabar aqui. Por isso as pessoas andam de alma vazia, mas correndo. Promessa lá e corre para lá, promessa lá e corre para lá. Vai ter um famoso lá, corre para lá, vai ter outro lá e corre para lá. Em busca do quê? Que nem a mulher pecadora, 5 maridos. O que era isso? Uma pessoa com um problema sério de relacionamento, procurando acertar e tropeçando, procurando acertar e errando, procurando acertar e errando, até que encontrou o homem certo, Jesus Cristo. Aleluia. É Deus. Aleluia. E mudou a história. Então assim está essa multidão, eles estão correndo. Não fique criticando, porque eles estão com vazio, estão com necessidade. Aí ela promete que lá no seu Deus vai ter um movimento, vai ter alguém que resolve e vai para lá. Houve um monte de baboseira lá que não é o evangelho, que chama ao arrependimento. Aí ele corre atrás de outra promessa aqui, corre atrás de outra lá. Eu não sei, mas é porque a gente vai ficando velho, também vai ficando enjoado. Mas eu já fui a alguns eventos que me arrependi de ter ido. Ouvi mensagenzinhas decoradas, prontinha, e com cheio daquelas promessas jogadas, que nem joga tarrafa assim ao vento, pega quem quer. O que é isso? Não. O Senhor quer nos dar uma vida transbordante. Aleluia. Transbordante é uma vida comprometida com Ele, que busca ali na palavra, na oração, na palavra, na meditação séria da palavra e não nesse evangelho falsificado. Aleluia. Quem quer ser cheio? Aleluia. Quem quer ser cheio de Deus? Deus e poder, Deus e poder. Quem quer ser cheio de Deus? Aleluia. Cheio da graça, cheio do Espírito. Que o teu vizinho vai dizer assim, mas eu quero ter uma vida igual ao meu vizinho. Aleluia. Queria que a minha família fosse igual a desse vizinho. Meu colega de trabalho vai dizer, mas eu queria ser igual a esse meu colega. O que tu tem? Meu Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Às vezes ele também é negativista, né? Fica falando dos maus testemunhos, não. Mas eu já ouvi muitos bons testemunhos de pessoas dizer, às vezes colega de trabalho, às vezes colega de escola. Já ouvi muitos desses testemunhos nesses anos de crente. Das pessoas chegarem e dizer, o que você tem? O que você tem de diferente? Eu não sei. Eu sinto uma coisa boa, diferente. Abre a porta para a pessoa evangélica. Você já ouviu testemunhos assim? Não vamos falar daqueles contrários, né? Vamos falar do que é bom para a gente acreditar que ainda é possível. Ou para as pessoas olhar e desejar ter a vida que a gente tem. Aleluia. Quantas vezes não é necessário nem falar? A porta se abre que as pessoas sentem a presença de Deus na sua vida. Você diz, mas fulano chegou aqui e mudou o ambiente, né? Esse pessoal esotérico diz assim, a energia positiva, energia não sei o quê, saiu aquela aura negativa, não sei o quê. Não é nada disso, é a presença de Deus na vida do crente. Ele chega no ambiente. Muda, porque o Espírito Santo domina a situação. Glória a Deus. Agora há poucos dias nós estávamos lá no interior, lá no Palmeiras das Missões, Cerro Grande. Estamos lá nos lugares que a gente nasceu, essas histórias estavam contando. E encontramos moradores antigos lá, que a gente lembrava, eles pais não lembravam da gente. Chegou uma casa, tinha 3 senhoras, já na idade, as 3 irmãs velhas lá. Daí uma delas olhou para minha esposa, a outra minha cunhada, olhou para minha esposa e disse assim, quem são vocês? Sabe por quê? Vocês chegaram aqui, nós paramos para conversar, pedir informação dos vizinhos antigos lá. A senhora,
vocês chegaram aqui, nós estávamos 3 casais, eu e meus irmãos, né? Como é que foi que ela disse? Sentiu? Ela viu um brilho no meu olhar. Eles viram um brilho. Quem são vocês? A pergunta foi: quem são vocês? Um brilho diferente. Né? Tinha um brilho diferente, uma coisa diferente aqui. Aleluia. Essa nós somos 3 pastores, 3 casal de pastores. Mas então entra aqui e vem orar com a gente. A minha irmã ali está doente. Nós passeando, andando lá, nem saindo. Tu entende? Então, às vezes o vento sopra, você não sabe aonde, você está passando e as coisas acontecem. Você chega e as pessoas sentem essa vida transbordante que você precisa ter, que a igreja, eu e você precisamos ter, senão não há missão. Meu Deus. Senão a gente fica só falando em Oh, missão. Jesus, aleluia. Peça para Deus encher a sua alma. Aleluia. Mas estou numa posição de orar e estudar a Bíblia. Aleluia. Tem dificuldade de entender, procura quem sabe, busca um cursinho, procura te aprofundar na Bíblia, te encha da palavra. É o instrumento que o Espírito usa. Aleluia. Deixa isso transbordar na sua alma. Tiago já disse assim: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá generosamente, liberalmente. Aleluia. E não precisa muita coisa para dizer que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Não precisa muita coisa. Aleluia, Não verdade. precisa ser com uma faculdade para dizer isso. É. Vamos orar? Vem aqui à frente. Vamos orar.